Para esse exercício, precisaremos de um papel para aquarela, um papel toalha, um copo com água, um pires e a tinta aquarela. Além disso, precisaremos de um lápis grafite e 2 pincéis. O primeiro passo é colocarmos um pouco de aquarela no pires. Essa tinta deve ser diluída com água. Podemos colocar a água usando pincel ou um conta-gotas. Observe que a aquarela tem uma grande capacidade de diluição, o que permite criarmos várias tonalidades. Reservamos o pincel e a tinta diluída e, como fizemos anteriormente, desenhamos o círculo usando o gabarito de copo. A partir de agora começaremos a fazer a pintura. Passamos o pincel na tinta e desenhamos a sombra mais intensa no objeto, na forma de lua minguante. Agora vamos para a segunda etapa, onde diluímos com água pura e usando outro pincel limpo, diluímos a borda da sombra própria mais intensa utilizando água pura. Ou seja, estamos usando a água para tornar a borda mais diluída e dessa forma criar um efeito de degradê. Fazemos a mesma coisa com a borda de meio tom. Ou seja, a sombra mais intensa é diluída com água. Desse modo, podemos criar um efeito de degradê. A água mais próxima da sombra intensa é mais escura, mas à medida que vai se aproximando da borda de luz, vai ficando cada vez mais diluída e, portanto, mais clara. Ainda com a superfície da esfera molhada, aplicamos novamente um pouco mais de tinta, de modo a intensificar a sombra mais intensa da esfera. Observe que, como o papel está molhado, a tendência é que a aquarela não se fixe de maneira uniforme na região que estamos aplicando-a. Novamente, intensificamos um pouco mais a chamada sombra própria, que deve ser mais escura do que a área iluminada.
Com um pouco mais de água limpa, vamos aplicando até que a borda da sombra própria se transforme num degradê. Observe que aos poucos vou aplicando água e criando uma transição de tons. Se necessário, você pode limpar o pincel e retirar um pouco de tinta em excesso, ou até mesmo usar o papel toalha para apagar a tinta e criar um pouco mais de luz. O papel toalha pode ser usado a qualquer momento para retirar a água do papel. Deixamos a tinta secar e após a secagem percebemos que a sombra própria ficou mais clara. Com o papel já seco, aplicamos pela segunda vez uma camada de cor na região chamada de sombra própria mais intensa. E repetimos a seguir os procedimentos anteriores, ou seja, com o pincel com água, vamos diluir a borda da sombra própria pela segunda vez. Também podemos usar o pincel para criar uma borda mais definida na esfera, principalmente na área de sombra. Não se preocupe se a curva não ficar perfeita. Também na área de luz colocamos uma borda, porém não completamos o fechamento do círculo para criar o efeito luminosidade. Podemos a seguir com um pincel com água diluir um pouco mais a linha para criar uma boa transição entre uma linha mais grossa e o desaparecimento na área iluminada. Novamente aplicamos água nas bordas da sombra própria para criarmos um efeito de transição. Dessa vez a tonalidade tenderá a ficar um pouco mais escura, pois já é a segunda camada que estamos aplicando. Percebam que não está sendo aplicado mais tinta, apenas água. Agora aplicamos novamente um pouco mais de água no tom intermediário, de modo a não criarmos nenhum tipo de ruído na transição para a região mais clara. Continuamos esse processo com o pincel com água, reservando uma região sem aplicação de aquarela. Também podemos usar o pincel para retirar o excesso de água, secando-o constantemente no papel toalha.